Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu canal Novais Histórias. Hoje com o tema A Santificação. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Quero falar para vocês, agradecer. Nós ultrapassamos a barreira dos 2.000 inscritos. É muita alegria para mim. E quero agradecer a uma pessoa que mandou um retorno lá da Bahia, de Camaçari, a Isabel. Em nome dela, eu estou agradecendo a todos que estão inscritos no canal e pediu que continue se inscrevendo para a motivação nossa de estar produzindo material para publicação. Vamos ilustrar a santificação como quem planta uma árvore. Precisamos achar o local ideal, prepararmos o solo para receber a semente e cuidarmos com muito carinho e proteção para que ela cresça, floresça e dê frutos. O nosso interior ou coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. O carinho e proteção é a ação do Espírito Santo em nós. Certamente que haverá formigas, falta de água, de adubo e muitas outras coisas. Mas tem que haver disposição e querer. Isso é fundamental da nossa parte. Deus não é invasor. O respeito à nossa vontade é algo privativo nosso. Temos que agir, portanto, com muita responsabilidade para sabermos para onde iremos após a morte, céu ou inferno. Jesus é o único caminho para o céu. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. A santificação, o assunto nosso de hoje, é um processo. Começa na salvação, aceitação de Jesus. Daí em frente é uma perseguição de um alvo, culminando na morte física. Depois, cada um receberá o seu galardão, sua coroa. Quanto à minha, sem falsa modéstia, pode ser uma latinha de massa tomate. O apóstolo Paulo escreveu que entre os pecadores ele era o maior. Imaginemos nós então. Acontece, quem sabe que comete pecado, usa o remédio para combater esse mal. É maravilhoso e ao mesmo tempo confortador sabermos que Deus, pela sua graça, tem providenciado os recursos para experimentarmos a vida de santidade. Quais são esses meios? São 3 que vamos citar hoje. O sangue de Cristo, que citamos acima, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Vamos começar com o sangue de Cristo. Ele fala do nossa posição perante Deus. É uma obra consumada que concede ao pecador arrependido um lugar na presença de Deus. Hebreus, capítulo 13, verso 12. Ou capítulo 10, versos 10 a 14. Observemos que, como resultado da obra consumada de Cristo, o pecador arrependido é transferido
transformado de pecador impuro em adorador santo. A santificação é o resultado dessa maravilhosa obra redentora do Filho de Deus, ao oferecer-se no Calvário para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. Em virtude desse sacrifício, o crente olha, presta atenção, eternamente separado para Deus. Sua consciência é purificada e ele próprio é unido em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e capítulo 9, verso 14. O próprio, à luz de João 1,7, fica claro que o que remove essa barreira entre nós e Deus, que é o pecado entre o ser humano e o nosso Deus, para que flua entre ambos a comunhão, é o sangue eficaz de Jesus Cristo. Não há ninguém perfeito. Eu não sou e ninguém é. Mas é possível andar em comunhão com Deus, desde que o sangue do Cordeiro esteja nos purificando. Não há comunhão com Deus senão debaixo do sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, verso 9. Olha, desde a antiguidade, dos primórdios, é que esse sacrifício de cordeiro anunciava a vinda de Cristo. O Espírito Santo. É impossível a santificação sem a operação do Espírito Santo. Diríamos que ele é o agente, o dinamizador. O ensino bíblico deixa bem claro esse fato em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 1 e 2. E em Romanos, capítulo 15, verso 16. Da mesma forma que o Espírito Santo pairava sobre o caos, lá no Gênesis, no original, no princípio, Gênesis 1, 2, seguindo o estabelecimento da ordem pelo verbo, que é Jesus, de Deus, assim o Espírito paira sobre a alma humana, independente da sua natureza, fazendo-se abrir para receber a luz e a vida de Deus. 2 Coríntios 4, 6. O Espírito Santo toma o imundo e o leva ao santo. Fez o que aconteceu no caso de Cornélio. Veja o que aconteceu no caso de Cornélio. Cornélio era gentio. Gentio, que nós chamamos, são todas as pessoas que não são judeus. Cornélio era um homem que temia o Senhor, orava, mas não sabia o segredo desses fatos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Mas ele era um homem que tinha o coração voltado para Deus e orava. E assim, Pedro, que era um dos 12 apóstolos, relutava em pregar para os gentios, mas sempre foi missão do povo judeu, povo escolhido como nação sacerdotal, levar o seu testemunho às outras nações. E fazia isso com viver diferenciado. De uma certa forma, deveria ser santificado. Mas não era, eles deixavam contaminar. E nós também, acontece conosco nos nossos dias a mesma coisa. Cornélio, então, foi confrontado pela palavra, pelo apóstolo Pedro, e recebeu também a virtude do Espírito Santo, que no dia do Pentecostes, da festa do Pentecostes, havia descido somente para os judeus. Então Pedro não teve mais desculpas para não pregar para os gentios. Agora os gentios são aceitos, nós somos aceitos na família de Deus.
porque fomos santificados, separados pelo Espírito Santo para uma vida de santidade. O Espírito Santo terá que entrar em cena. Homens e mulheres santos são aqueles em que o Espírito Santo trabalha. A palavra de Deus, nosso terceiro item. Os cristãos são descritos como sendo gerados pela palavra de Deus, ou geração da palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus desperta as pessoas para compreenderem a insensatez, a impiedade de suas vidas. Quando dão importância à palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificadas pela palavra que lhes fora falada. Esse é o início da purificação, que deve continuar através da vida do crente. No início de sua consagração ao ministério, os sacerdotes israelitas tomavam banho cerimonial completo, banho que nunca se repetia. Era uma obra feita uma vez para sempre. Gente, banho cerimonial era uma coisa, é igual a salvação, é uma vez só, não tem duas salvação, três salvação, não, é uma só, e daí é para sempre. O banho nunca se repetia, era uma obra feita uma vez para sempre, é o que está falando. Todos os dias, porém, todos os dias, olha esse detalhe, eram obrigados a lavar as mãos e os pés. Da mesma maneira, o regenerado foi lavado. Tito 3:5, João 13:10. Mas precisa ter uma separação diária das impurezas e imperfeições conforme lhe foram reveladas pela palavra de Deus, que serve como espelho para a alma. Tiago 1:22-25. Deve lavar as mãos, isso é, seus atos devem ser retos. Deve lavar os pés, isso é, guardar das imundícies em que tão facilmente tropeçam os pés dos que vivem nesta terra, que anda pelas estradas deste mundo. Na verdade, irmãos, quando eu era pequeno, naquele tempo, as pessoas não tomavam banho, só lavava à noite, ia dormir, lavava o rosto e as mãos. Isso era no Brasil todo. Mas lá no Velho Testamento, lá quando o povo de Israel, o primeiro sumo sacerdote foi consagrado, que foi Arão, ele recebeu uma ordem de Deus de tomar esse banho cerimonial. O lavar, tomar banho todo dia, aí já foi uma invenção nossa para naquela época antiga, de preguiça, né? Mas é uma questão de higiene. Aqui não fala de banho todo dia. O alvo é a santificação. A santificação nunca atinge um ponto perfeito. Nós perseguimos, que vamos pecando e arrependendo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo é que diz que nós pecamos. Aí a gente deixa ele agir na sua vida. E a palavra de Deus é a base. Não tem outra palavra, não tem bispo, apóstolo, ninguém tem uma outra palavra mais firme do que a palavra de Deus. Busquemos o seu crescimento em maturidade e intimidade com o Senhor. Cada dia será maior. Você pode sentir sua diferença à medida que você se aproxima de Deus, da sua palavra, deixando o Espírito Santo agir. Você vai sentindo que você vai vencendo o pecado. Cristo aniquilou o pecado com seu sangue.
qualquer pecado que você tenha cometido não é grande demais para que o sangue não seja capaz de purificar, desde que haja em você um genuíno arrependimento. Isso é comprovado pelo Espírito Santo que atua no seu interior e checado com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que Deus nos abençoe e que você possa, se gostar desse episódio, passe para a frente para que outras pessoas saibam que santo somos nós, que deixamos nos santificar pelo sangue de Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, amém.